O plano do Temer para erradicar o PT do Brasil está a todo vapor e já tem muito mais apoio do que você imagina, inclusive o do Jair Messias Bolsonaro. Preste bastante atenção. Nesse vídeo eu mostrei para vocês um plano bem interessante que eu falei que deveria e precisaria de muito apoio para se concretizar, mas eu não tinha olhado tão a fundo os dados e nos comentários desse vídeo várias pessoas me fizeram alguns questionamentos que me fizeram buscar e pesquisar e pesquisar e pesquisar, e eu comecei a construir uma linha cronológica que parece muito provável que o Jair Messias Bolsonaro já está junto com o Temer costurando tudo isso que eu falei no primeiro vídeo há bastante tempo. E eles estão colocando o Brasil em uma direção com vários caminhos bons. Normalmente as direções do Brasil têm muito mais caminhos ruins do que bons, mas dessa vez não. Dessa vez a construção do Temer, conjuntamente, provavelmente com o Bolsonaro, tem muitos caminhos bons, e todos os caminhos fortalecem muito mais a direita do país e a parte sensata, na minha humilde opinião. Antes de eu começar a te passar toda essa linha cronológica, eu te recomendo de verdade a parar esse vídeo e assistir esse aqui. Por quê? Porque senão você não vai ter a visão completa neste vídeo e vai ficar algumas lacunas. E para isso, para você entender e absorver tudo que eu vou passar aqui, é importante que você vá lá assistir. Dito isso, vamos começar. E preste bastante atenção. Se você quer ficar sempre informado, se inscreva aqui no canal e curta o vídeo. O que eu vou mostrar aqui para vocês, eu não vi em nenhum lugar nessa construção. Eu peguei vários fatos e vários dados e fui tecendo uma construção que parece ser muito real. E a cereja do bolo é uma matéria de Ismael, que eu não conhecia, esse jornalista, mas ele faz uma construção colocando e correlacionando dados de forma perfeita. Então vamos começar. Primeiro eu gostaria de mostrar essas fotos, que reforça que muito provavelmente toda aquela construção de plano do Temer já está em ação. Aqui você vê o Tarcísio, o Zema, o Ratinho Júnior e o Caiado, todos os personagens que estão no grande plano do Temer. E você vê, no centro da imagem, o Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, é impossível que esse plano esteja ocorrendo sem o conhecimento dessa figura. E ele só permitiu, ou seja, na estratégia dele, só foi permitida essa foto existir e aquele protesto existir, porque tudo isso faz parte da construção. E se você lembrar que nesse exato momento a anistia tem muitas e muitas assinaturas, eu acho que pode ter muito a mão do Temer nisso, porque o Temer é um grande articulador. Em uma matéria de 2024, toda essa tese se reforça. Por quê, Floriano? Porque o Bolsonaro deu a língua nos dentes e o Temer teve que vir a público negar. Temer diz que está fora da vida pública após ser citado por Bolsonaro em um possível campanha em 2026, ou seja, dele vir como vice de Bolsonaro em 26. Isso foi do dia 7/11 de 2024. E aí eu queria te perguntar, qual que é a sua visão da relação do Temer com Bolsonaro? A minha visão que parece que são colegas de serviço, mas eu gostaria que você comentasse aqui. Qual que é a sua visão? Você acha que eles são colegas, amigos, família, tipo um amigo bem próximo, ou simplesmente conhecidos? Eu tinha a visão que era apenas conhecidos de serviço, colegas. Mas agora eu vou trazer mais um fato que você vai pensar, caramba, não faz sentido, eu não chamaria um colega para me ajudar nisso. Em 2021, teve uma polêmica, uma crise muito grande entre o Bolsonaro e o judiciário, e olha que quem ajudou o Bolsonaro. Temer diz que redigiu a declaração divulgada por Jair Bolsonaro. Aqui a gente tem a declaração e tem tudo o que aconteceu, mas basicamente o Jair Bolsonaro ligou, e eu lembro desse fato, o Jair Bolsonaro ligou para o Temer pegou um helicóptero de São Paulo e foi para Brasília ajudar ele a resolver esse pepino, e graças a essa carta conseguiu apaziguar muita coisa no Brasil. Isso demonstra que a relação do Temer com o Bolsonaro é muito mais próxima do que a gente imagina. E nessa matéria aqui, que o Temer nega, o Bolsonaro deu a língua nos dentes e falou que já estava conversando com o Temer. Mas o Temer, como é um estrategista muito sagaz e velho da política, ele negou porque ele sabe que se você coloca a cabeça no sol antes da hora, você toma pedrada. Então ele não quis fazer isso, mas agora a eleição começou de forma muito mais antecipada do que normalmente acontece. Normalmente as eleições começam no final do ano que precede o ano das eleições. E agora a gente já está
tá nem na metade do ano e já começou toda essa disputa. E obviamente que tudo isso vem por uma conjuntura de fator. Enfraquecimento político, eleitoral em todos os sentidos do governo Lula, uma perspectiva econômica decadente, um contexto internacional muito favorável, tudo isso fez com que antecipasse a corrida eleitoral. Dito isso, essa construção que o Temer está fazendo em fazer o Movimento Brasil, colocando essas 4 figuras, como eu te falei, vai colocar o Brasil numa direção, ou seja, existem 6 possibilidades. São essas 4 possibilidades, ainda tem o Bolsonaro como possibilidade e tem a Michelle Bolsonaro como possibilidade. Falando as outras possibilidades, os filhos e tudo mais, não tem aderência, não vai ter apoio do Temer. Pelo que parece, pelo que eu cheguei na minha conclusão, tá? Pelas minhas pesquisas, pelos meus contatos, pelo que eu entendi, são essas 6 possibilidades. O Bolsonaro tem uma grande possibilidade, porque a anistia está vindo muito forte, e a gente tem que lembrar que a anistia tem muita assinatura, muito voto, e eu acho, na minha humilde especulação, que o Bolsonaro pode ter uma mão nisso. Não, o Temer pode ter uma mão nessa articulação para manter essa saúde tão grande da anistia, ou seja, a anistia está com uma quantidade de assinatura muito maior do que normalmente os projetos do PL conseguem. Ou seja, provavelmente faz sentido que o Temer esteja envolvido. Dito isso, agora eu vou trazer para vocês esse relato do blog do Ismael, que eu achei muito interessante porque ele compartilha fatos. Eu não conheço ele, sendo sincero, mas ele colocou uma linha racional tão boa que eu achei pertinente. Bolso Temer, ele chama. Mas vamos lá, vamos começar. Com o fim da quaresma e o recomeço do jogo político em Brasília, volta a circular nos bastidores um nome que chama atenção. Bolso Temer. A expressão tem sido usada para designar um movimento político discreto, mais ativo, que reúne lideranças da extrema-direita e setores do MDB em torno de um objetivo comum. A pergunta que não quer calar é: que bicho é esse? O que representa essa articulação e por que ela volta à cena agora em pleno pré-ano eleitoral? Movimento silencioso, mas com ambição de poder. O chamado Bolso Temer não é uma chapa oficial, nem uma frente partidária declarada. Trata-se de uma costura política de bastidor que une 2 figuras centrais do cenário nacional: Jair Bolsonaro, ex-presidente atualmente inelegível, e Michel Temer, ex-presidente e articulador do MDB. O eixo da articulação é claro: anistia para Bolsonaro e reconstrução da viabilidade eleitoral em 2026. A partir daí, cogita-se a formação de uma chapa presidencial que possa reunir forças conservadoras e ocupar espaço no espectro da direita. Lembrando disso, vou parar aqui para a gente relembrar que aconteceu esse fato aqui que o Temer negou, ou seja, essa construção já vem de alguns anos, não é uma construção que nasceu agora. E por isso que o projeto do Temer, dos 4 figurões para puxar o Movimento Brasil, é muito maior do que eu falei no primeiro vídeo. Aquilo já está em articulação há muito tempo e provavelmente essa fase do Movimento Brasil é para causar união. Mas a grande figura que pode ressurgir por trás dessas 4 personagens é o Bolsonaro. Temer entra com estrutura, Bolsonaro com capital simbólico. Temer traz à mesa sua rede de influência institucionais, MDB, Centrão, parte do judiciário e setores da elite econômica. Bolsonaro, mesmo de fora da disputa por hora, ainda detém capital simbólico expressivo, sobretudo entre os eleitorados evangélico e conservador. O movimento seria vantajoso para ambos. Bolsonaro ganha um caminho para tentar reverter sua inelegibilidade, enquanto Temer recupera o protagonismo na política nacional, e ainda que sem aparecer como cabeça de chapa. Michelle na linha de frente, Temer no bastidor. Com Jair Bolsonaro mais reservado, em virtude da cirurgia, da inegibilidade e da ação penal no STF, quem vem ocupando o espaço público é Michelle Bolsonaro, cotada para vice ou até mesmo para cabeça de chapa. Temer, por sua vez, articula discretamente, conversa com liderança, costura alianças e tenta aplicar o raio de ação do MDB. Ou seja, tudo isso aqui, pessoal, é uma estratégia muito bem elaborada e sendo solta para a mídia de forma homeopática. O que você está vendo aqui é exclusivo. Essa conexão que você consegue fazer através das notícias que eu trouxe é exclusiva. Então presta muita atenção, porque isso aqui vai vir à tona de forma homeopática e você vai conseguir fazer essa leitura toda muito primeiro do que qualquer outra pessoa.
uma articulação em curso, mas distante do consenso. A articulação que vem sendo chamada de Bolso Temer ainda carece de clareza e respaldo social. Seu avanço se dá nos bastidores do poder, entre lideranças de extrema-direita e figuras tradicionais do MDB, sem manifestação pública expressiva de apoio popular. Isso aqui eu discordo dele, porque a manifestação que o Temer permitiu, na minha humilde opinião, dessa foto, ele já começa a se posicionar com um movimento único, e isso eu acredito que começa a fazer a esquerda temer, na minha humilde opinião, porque só precisa ter 2 neurônios para entender que eles vão ser dizimados nas urnas porque eles não têm candidatos fortes. Mais do que um projeto consolidado, trata-se de um ensaio político em andamento, que visa abrir caminho para a reabilitação do Jair Bolsonaro e a reorganização das forças conservadoras para 2026. O nome já circula com frequência nos corredores de Brasília, mas a forma formal e final se virá como chapa. Frente ao acordo formal, ainda está sendo moldado longe dos holofotes. Lembrando, amigos, isso tudo já vem de algum tempo. Aqui em 2024, no final de 2024, já tinha esse esboço. Tudo isso aqui é a tangibilização. Um ensaio anterior, o caso do Sérgio Moro. Essa parte que eu achei muito interessante, tá? O primeiro experimento prático da articulação Bolso-Temer ocorreu há cerca de um ano, quando os dois ex-presidentes, Michel Temer e Jair Bolsonaro, atuaram nos bastidores para preservar o mandato do senador Sérgio Moro. À época, o ex-juiz da Lava Jato enfrentava um risco real de cassação no TSE, após ações movidas por PL e PT que o acusavam de caixa 2 e abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Após costuras intensas em um raro alinhamento entre campos opostos, o TSE absolveu Moro por unanimidade. O gesto revelou, ainda que de forma velada, a força e o potencial do pacto, que hoje ganha nome e corpo como Bolso Temer. Ou seja, amigo, o que a gente está vendo aqui é algo que já está muito mais maduro e tem muito mais corpo do que a gente imaginava. E muito provavelmente essa vai ser a chapa vencedora de 2026. Não é possível definir quem vai ser o presidente e o vice, mas com certeza quem tiver apoio do Bolso Temer vai ser o grande vencedor. E pelos personagens cotados, qualquer um vai levar o Brasil para um patamar muito superior e muito mais responsável do que atualmente, ou seja, erradicando a esquerda e colocando o Brasil no caminho da prosperidade. Eu vou continuar acompanhando muito de perto a evolução do Bolso Temer, trazendo para vocês aqui. Se você quer ficar informado, se inscreva no canal e curte o vídeo e me fala quem você apoiaria para ser presidente em 2026 com o apoio do Bolso Temer. Um abraço e até o próximo vídeo.